o ler e escrever, ó. 133, 134, aí eu vou explicar até a 138. Não esquece de me enviar a foto, dia 8/11, sexta-feira, viu, gente? E aqui, ó, não esquece de me enviar, de levar lá na escola as avaliações que eu já expliquei, do provão de português e matemática, tá? E pede pra mãe te mandar a foto da malha geométrica que vocês fizeram. E aqui, ó, tem o vídeo da simetria, tá? Tem o vídeo da simetria, tá? Vocês vão ver. Vou colocar alguns links para vocês verem. Então, a página 133. Antes de eu começar a explicar a página 133, ó, vou explicar aqui, ó. Primeiro, ó, os sinais de pontuação, ó. Sinais de pontuações. Pontuações, elas nos ajudam a mostrar nossos sentimentos através da escrita, tá? Então, ó, ponto de exclamação, ó. Usado quando se mostra sentimento de susto, alegria, grito, espanto. Tem o travessão, ó. Usado no momento em que um personagem começa a falar. Ponto final, ó. Usado para mostrar que se terminou de escrever uma frase ou um pensamento. Vírgula. Usado quando se dá uma pausa na fala durante a leitura, tá? Porque se não tiver a vírgula, a gente não tem as paradas e a gente fica sem ar. Se a gente for lendo e não ter pausa, entendeu? 2 pontos, ó. Usado para avisar que um personagem vai falar ou que se iniciará uma listagem. Depois as reticências, ó. Usado quando não se termina de escrever uma frase e o leitor fica pensando no final. Ponto de interrogação, usado quando se está escrevendo uma pergunta, certinho? Ó, tem o ponto e vírgula, tem os 2 pontos, tem o tio, acento circunflexo, acento agudo, acento grave, tá? Ponto de interrogação, ponto de exclamação, aspas, reticências. Aspas são aqueles 2 risquinhos assim, ó. Assim, ó. Tá? Por exemplo, quando a gente escreve Farid e Salomão, a gente põe essas reticências, certo? Então, ó, no geral, para representar, ó, pausas na fala, nos casos do ponto e vírgula, ó, ponto e vírgula, tá? Quando a gente quer dar pausa. Tem o ponto, que a gente dá a pausa de uma frase para outra. E a vírgula, né? Quando a gente quer dar pausa ou a gente quer dar entonação, tá? Quando a gente quer dar a pausa, a vírgula, e as entonações é o ponto de exclamação, né? Ó, ponto de exclamação. Então, ó, a vírgula, o ponto, a vírgula, e o ponto e a vírgula serve para dar o quê? Pausas no texto. E as entonações, ó, o ponto de exclamação, ó, que é esse daqui, e de interrogação, quando a gente faz alguma pergunta, certinho? Então, vamos lá. Ó, ler e escrever, página 133. Então, aqui, ó, vou dar um exemplo a respeito de quando um texto não tem pontuação nenhuma, ó. Sequência didática, pontuação. Atividade 1, fragmentação do texto em frases e parágrafos, ó. Faça a leitura do texto, a fábula O Rato da Cidade e o Rato do Campo. E observe o que há de estranho, ó. Então, eu vou ler, vocês vão notar a minha leitura sem a pontuação. Um rato da cidade foi uma vez convidado para ir à casa de um rato do campo. Vendo que seu companheiro vivia pobremente de raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a ir morar com ele. Tenho muita pena da pobreza em que você vive, disse. Venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é mais fácil. Então, ó, vocês viram que eu li de uma vez? Me deu uma canseira, porque não tem pausa e eu não pausei. Então, eu cansei nessa leitura. Não teve pausa, certinho? Não teve os 2 pontos, não teve travessão quando o outro conversa com o outro, entendeu? Então, vocês vão observar isso.
Então aí vocês vão colocar, se foi fácil ler esse texto, vocês vão ler esse texto sem as pontuações, aí vocês vão ver se é fácil ou se é difícil. O porquê, que se foi fácil ou se foi difícil, o que você descobriu. E aí vocês vão reescrever, ó, o trecho da fábula de modo que fique mais fácil. Então esse daqui é o trecho, não é a fábula inteira. Vocês vão reescrever ele aqui utilizando os sinais de pontuação que eu acabei de explicar, tá? E aqui, ó, aqui essa C não precisa fazer, porque tá falando assim que é para vocês mostrar pro colega da sala. Depois, ó, atividade 2, leitura compartilhada e discussão sobre o uso dos sinais de pontuação. Joãozinho sem medo. Então aqui, ó, tem as pontuações, ó, inteirinha, certo? Nessa leitura, tá? Então vocês vão observar a diferença dessa que não tem pontuação e dessa que tem pontuação, certo? E, ó, a 3, pontuar um texto em que a pontuação dos diálogos foi omitida. Então aqui, ó, foi omitida algumas pontuações. A gente vê muito a vírgula aqui e o ponto final, mas está faltando um monte de ponto, porque aqui tem um diálogo. E quando tem diálogo, tem 2 pontos, tem travessão, certo? E aí vocês vão refazer ele aqui, ó, usando a pontuação certinha, certo? Então, ó, gente, e agora tem, ó, discutindo sobre o uso da pontuação. Faça a leitura do burro e o leão. Observe a pontuação. Então, vocês vão ler aqui, ó, tá tudo pontuadinho aqui, ó. É um trecho, certo? Da fábula O Burro e o Leão. E aí vocês vão escrever, ó, certo? Responder as perguntinhas a respeito, tá? De pontuação, tá? Boas tarefas.